Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula online de teatro. É isso mesmo, esse projeto incrível da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro e Cultura, com produção da CRIAP. Hoje, eu, Wellington Fagner, ator, diretor e professor de teatro aqui no Rio de Janeiro, com um trabalho de muitos anos, estou aqui para te dar essa aula incrível de teatro online. Wellington, mas é uma aula só teórica? Aula prática, você também vai ter que se exercitar, se movimentar, claro, se você quiser. Se não quiser, fica anotando, pegando as dicas, mas é importante que você possa também praticar as atividades. A gente vai estar sempre trabalhando expressão corporal, expressão vocal, aquecimentos, entender os princípios do teatro, que vai ajudar na desinibição, na expressão para a vida, não só para quem quer ser ator ou atriz, mas também para se expressar no cotidiano, para falar melhor, se expressar melhor no trabalho, enfim, socializar também. O teatro é uma coisa incrível na minha vida e na vida de todos os meus alunos e agora também na sua vida que está aqui nessa aula incrível. Então vamos com a gente. Porque essa aula de hoje não tá fácil. A aula de hoje a gente vai aprender como ter uma atuação natural. Como atuar naturalmente, como ser tão verdadeiro. Existem algumas técnicas para isso e nessa aula de hoje a gente vai desvendar esses mistérios da atuação. Vamos nessa! E a gente vai bater um papo hoje sobre a emoção no teatro, né? Que emoção é essa? A emoção que você tem que ter para quando você tiver que usá-la, né? A emoção que eu digo no sentido de atuação. Que emoção é essa, né? Que emoção que a gente usa quando a gente faz uma cena? Como que a gente ativa essa emoção? E aí muita gente manda pra mim, como que faz pra chorar em cena? Como que eu tenho aí uma dica pra eu me emocionar, né? E tem todo um processo para você chegar nesse nível de atuação, que não é simplesmente você pensar, vou me emocionar. Então a gente vai falar na live de hoje sobre essa emoção que o ator, que a atriz precisam ter para quando for fazer uma cena seja algo muito visceral. Como que a gente alcança uma interpretação, uma atuação que tanto no teatro, na TV ou até mesmo no cinema, quem estiver assistindo tem essa sensação de nossa, tá tão verdadeiro, por que isso tá tão vivo, né? Como que esse ator, como que essa atriz consegue estar tão vivo em cena? Então, o que eu vou pedir para vocês é que vocês peguem papel, que vocês peguem caneta, que vocês anotem tudo, porque eu vou dar dicas hoje assim, extremamente importantes para você que quer de fato seguir uma carreira como ator ou como atriz. É importante saber que existem técnicas, tá? Então eu vou orientar técnicas práticas de atuação que vai te ajudar na sua carreira de ator, na sua carreira de atriz. Então são técnicas que se você for pagar para fazer um curso, você vai gastar muito dinheiro aí na sua vida. E de repente nem vai aprender. Então já vou revelar para vocês aqui de uma forma muito simples. Qualquer pessoa que estiver na live vai entender que tipo de atuação é essa. Então eu espero que vocês possam aproveitar o máximo essa aula de hoje. Então papel, caneta, se prepara, tá? Enfim, vou tentar contemplar todo mundo aqui hoje. Lembrando, nosso foco hoje é falar sobre interpretação e a gente vai falar de como que usar a sua emoção na cena. Que emoção é essa? A cena ela vai exigir de você, às vezes, uma emoção de tristeza, uma emoção de raiva, uma emoção de alegria. Às vezes está escrito no roteiro que, sei lá, você perdeu alguém na história, a sua personagem está triste. E muita gente acha que é só chegar e chorar. E não é só chegar e chorar. Existe um conjunto de técnicas que você tem que usar, que eu vou revelar hoje nessa live, que você vai usar e com certeza vai dar certo para você fazer em qualquer cena. Para você fazer num teste, para você fazer no seu grupo de teatro aí da sua cidade, para você fazer no teatro da igreja, de repente você faça parte. Enfim, técnicas que você não vai fingir que vai chorar, mas técnicas que você de fato... Eu estou dando chorar como exemplo, mas pode ser qualquer outro sentimento, tá? Porque na verdade, quando você vai fazer uma cena, a personagem sempre vai ter um sentimento. Sempre. E aí quem não tem técnicas, quem não sabe fazer, faz uma interpretação assim, ó, linear. E aí você não percebe um sentimento, você não percebe nada. Fica uma interpretação que a gente pode chamar de interpretação ruim. Você fala assim, pô, não tem nada, não acrescenta, não me emociona. Então a gente vai falar sobre isso, beleza? E verdadeira, né? Porque não adianta só você pensar assim, pô, é só chegar na cena e ficar triste. Não. A gente vai falar sobre duas coisas hoje, tá? Que vocês vão ter que anotar aí.
E aí eu peço para que vocês peguem papel e caneta, porque às vezes você pode esquecer o que eu vou falar, tá bom? Então é importante que você pegue tudo isso. Se você conseguir absorver a aula de hoje, pode ter certeza que você vai conseguir ser um ator ou uma atriz com um caminho interessante, assim, sabe? Porque às vezes, gente, muita gente faz um curso de teatro ou sonha em ser ator, ser atriz, mas não tem um material, sabe? Tanto físico quanto emocional, vocal, que consiga contemplar uma cena da maneira que a cena precisa, tá? Então vamos lá, galera, ó, eu vou começar aqui, beleza? Espero que você anote, a gente vai começar agora, nesse momento. Eu tava dando tempo pra vocês pegarem papel e caneta, porque depois é muita informação. Lembrando que eu vou dar informação pra vocês, assim, a nível, deixa eu subir um pouquinho aqui, a nível mesmo top. Então é importante você fique ligado aí, porque a Alane Botelho é um ótimo professor, ensina de uma forma divertida, é bem legal, vale cada centavo para quem for entrar. Obrigado, Alane, obrigado por seu depoimento aqui. Raíssa, eu não sei se a live vai ficar salva. Provável que sim, é porque uma vez eu fiquei de salvar e deu um problema aqui, eu não consegui salvar. Mas se não der problema de novo, eu consigo salvar assim e deixo disponível, tá bom? Lembrando, gente, que isso aqui é uma live, mas é uma aula, tá? É uma aula e uma aula com muito conteúdo. Então, ó, vamos acordar, ó. Primeira coisa, quando eu vou fazer uma aula de teatro prática, o que eu falo com os alunos? Vamos acordar o corpo. A gente começa batendo assim, ó, no braço. Começa a bater aí também. Começa a bater no braço, bater no corpo, para acordar. Acorda, acorda, corpo, acorda. Acorda, corpo, acorda, acorda. A gente tem que ter energia. Para atuar tem que ter energia. Então bora acordar, bora acordar. Beleza, agora vamos trabalhar aqui, ó. Ó, aqui, ó, língua, ó. Pra direita, pra gente trabalhar a nossa articulação. Pra esquerda. Agora prende aqui os dentes e solta o som de Z. Zzz, igual uma abelha, ó. Zzz, beleza? Agora manda beijinho, ó. Pra trabalhar esses músculos aqui da face, ó. Beleza? Agora você vai falar pra mim assim, ó. Trá, tré, tri, tró. Tem que fazer, faz aí. Tru. De repente sua mãe, seu pai, seus parentes vão falar assim, tá ficando maluco? Você fala, tô ficando maluco. Todo ator e atriz é maluco mesmo, então vamos lá. Só que todo mundo é maluco, só que a gente é maluco assumido, né? Então pra ser ator e atriz tem que ser maluco mesmo. Enfim, só a gente entende a nossa cabeça, tá? Então, pra que isso? Pra gente trabalhar a nossa articulação, a nossa dicção. Aí você faz aqui, ó. Pra soltar a língua aqui, ó. Agora o que a gente vai fazer? Imagina que você está mastigando algo bem azedo, bota na boca, ó. Começa a mastigar, de modo que você consiga movimentar todos os músculos da sua face. Mastiga algo bem azedo. E aí você vai perceber que vai estar alongando a sua face, ó. Agora, você cospe. Isso. Gente, é muito importante que você não alongue só o seu corpo. É preciso alongar os músculos da face também, para que você consiga ter uma boa articulação, tá bom? Então é importante que você consiga fazer isso aqui, ó. A Sabina falou que a mãe chamou de louco, é normal, Sabina, vai acostumando. Se quer ser atriz, é assim mesmo. Então, ó, isso aqui tem que soltar, por quê? Às vezes você vai fazer um tipo de peça infantil, você vai fazer um lobo mau, um monstro, aí de repente você tem que fazer um... Cadê a chapéu? De repente a personagem exige que você tenha um movimento, e se você não alongar, ou você não vai conseguir fazer, ou de repente você vai travar. Eu tive um amigo que ele não alongou, ele travou. Ele acabou de fazer a Bela e a Fera musical, quando ele acabou achando, ele ficou assim, ó. E ué, não tá voltando não, o que tá acontecendo? Travou, ele esqueceu de alongar, entendeu? Então é importante. Eduardo Torres de Bel, um abraço pra você, meu querido. Saudade, também foi meu aluno, que bacana. Então é legal que você consiga também alongar. Ó, a Thaísa botou, minha mãe perguntou se eu tô doida. Fala que tá doida, fala que é teatro, ela vai entender. Fala, mãe, é coisa de atriz, é assim mesmo. Então,
é muito importante que a gente alongue também os nossos músculos da face, não só o nosso corpo. Então, no corpo a gente vai, evidentemente, alongar o braço, a perna, né, pescoço, tudo isso. E um conjunto de alongamentos. Quem faz quem é meu aluno, eu ensino tudo isso aí. Mas é legal que você aprenda também que tem que alongar a nossa face, ó, fazer uma massagenzinha assim. Como eu vou ter que dialogar bastante com vocês aqui, então já estou fazendo meu alongamento. Então, primeiro, acordou o corpo todo, deu uma alongada, beleza? Agora, outra coisa que eu vou falar para você é o seguinte. Isso é para quem tem... Daqui a pouco eu vou falar sobre a emoção, tá? A aula de hoje é sobre a emoção, é sobre sentimento. Como se emocionar numa cena de maneira que a cena fique boa, que a cena fique bacana. Ó, a Thay botou, meus irmãos estão rindo da minha cara. Fala que é teatro, é assim mesmo. Ó, quando você for falar a palavra A, qual o desenho da vogal? A palavra A. Ô burrão você, hein? Não estuda na escola não, meu querido? A vogal. Quando você for falar a vogal ela tem um desenho na sua boca. Por exemplo, não é A. Tem gente que fala A. E aí quem fala A, eu não entendo quem fala A. O A é A. Tá? Então você tem que abrir bem, ó. A, abre. O E não é não é essa cara de bunda, não. O S tem que abrir bem, tem que falar, dá um sorriso. Então quando você for falar o A é A, quando você for falar tem que dar um sorriso. E o I, quando você for falar isso, tem que falar assim, ó. É aquele sorriso falso pra amiga. Amiga, adorei. Por dentro tá assim, detestei sua piranha, sua piriguete, ai que inveja de você. Mas tá o clari. O I é assim. O O é uma bola, assim, como se tivesse um ovo na boca. Não é ó. E o U é o biquinho do francês. Faz aí, ó. Parece um boi, ó. Esse é o U. E aí você precisa fazer esses desenhos labiais, porque quando você vai articular, a gente tem que entender o que você está falando. E aí tem gente que não tem articulação, o que que faz? Faz assim, ó. Fala a pessoa, ó. Fala Fala aí. I. Fala ó então, vai. Ó. Fala coisa. Viu? Parece um defunto. É a mesma coisa de você chegar no cemitério e falar defunto, fala aí. Porque é a mesma coisa, tá morto. Aí imagina uma pessoa dessa indo pra cena. É um defunto em cena. Se for para interpretar um papel de um defunto, tá ótimo. Você entra no palco, tá morto, a bela adormecida, tá dormindo. Então, se você, cara, vai falar na cena, você tem que ter uma articulação boa. Então, quando você for falar, você tem que pensar, peraí, então o A tem que, ó, Cara, faz total diferença. Se você pegar o seu celular e botar a mão na frente do alto-falante, você não vai ouvir, vai abafar o som. A mesma coisa é aqui. É como se a nossa boca, ó, nosso alto-falante. Então, quando você vai soltar a sua voz, se você fechar a boca, ó, você vai fechar o som. Então você tem que abrir para as pessoas escutarem, o seu público, sabe? É muito importante que você tenha uma boa articulação. Belezinha? Então anote essa dica aí que é muito bom, é muito importante, vai ajudar muito a você a se comunicar com as pessoas. É horrível você estar falando com alguém, isso é pra vida. A pessoa fica, o que você falou? Ainda mais com a pandemia que a gente tem que usar essa merda desse pano na cara toda hora aí. Esse pano é bom porque, né, evita o cheiro de peido, né? A galera fica peidando, então o pano é bom pra abafar. Mas pra te ouvir é péssimo, cara. É péssimo, porque aí você fica com a pessoa, o quê? Fica toda hora tendo que falar a mesma coisa. Então se você articular bem, facilita. Não adianta só articular bem. Você tem que também elevar o volume da sua voz. Para elevar o volume da sua voz, você precisa trabalhar uma coisa que é diafragma. Que é aqui, ó, tem um músculo aqui embaixo que você respira e você fala por ele. Tá? Dentro do meu curso eu explico como utilizar o seu diafragma. E se você não souber usar o diafragma, você elevar a voz, você vai ficar rouco, sua garganta vai doer, você não vai aguentar ficar em cartaz numa peça de teatro durante um mês ou gravando um filme todo dia. Então é importante que você saiba usar essa técnica. No meu curso eu ensino tudo direitinho lá. Os alunos tenho certeza que estão praticando. Quem não é aluno ainda vai praticar. Ó, então vamos nessa, vamos pensar aqui. Então a primeira coisa, acordou, alongou, aqueceu, ó, alongou a face.
Aí aqueceu a voz, beleza, a voz tá beleza, tá bacana. Agora é só ir pra cena e fazer a cena? Nananina não. É preciso o quê? Técnicas de interpretação. Técnicas de interpretação. Técnicas de interpretação. Tá? E que técnicas de interpretação são essas, Wellington? Eu vou revelar tudo aqui agora. Então anota tudo, que depois vai ficar me cobrando no direct, eu vou falar tudo nessa live. Hoje eu vou falar tudo. Mas antes deixa eu beber uma água. Ó, isso aqui é fundamental, gente. Água. Bebam água sem gelo para não prejudicar a garganta. Comam maçã, que também vai ajudar. Isso tudo ajuda bastante. Mantenha sempre seu corpo, suas cordas vocais hidratadas. Eu vou só beber um pouquinho que eu tô falando muito. Beleza? E aqui no Rio de Janeiro, eu não sei onde vocês estão, mas aqui no Rio tá muito calor, muito, tá insuportável, tá cada vez pior. E aqui assim, tá um calor do nada, dá uma chuva que você fala, gente, mas tava calor. Aí você tem que andar com guarda-chuva, com roupa de calor, às vezes tu vai na praia, do nada vem uma chuva desgraçada, tu não entende, enfim. Ó, galera, agora vamos lá, vamos falar sobre as técnicas de interpretação. Depois de você fazer exercício de expressão corporal, tudo isso tem no meu curso, você vai aprender tudo isso, né? Os alunos estão aprendendo. Depois de fazer exercício de expressão corporal, fazer exercício de preparação vocal, você vai ter ali corpo e voz preparados. São as duas ferramentas fundamentais, o meu corpo e a minha voz. Então, o que eu preciso para trabalhar? Meu corpo e a minha voz. Entendeu? A ferramenta do ator é essa. É o corpo dele e a voz dele. Porque o ator é um comunicador. Qual a função do ator e da atriz? Alguém sabe? Responde aqui embaixo. Quero que você... Qual que é a função do ator e da atriz? Escreve aqui que eu quero ver quem vai acertar. Vamos lá. Qual a função do ator e da atriz? Quem consegue acertar essa? Quero ver agora quem vai acertar essa. Vou olhar aqui, ó, nos comentários. Vamos lá. Qual a função do ator e da atriz? Estou esperando aqui a resposta. Vamos ver se vocês estão ligados mesmo na aula ou vocês estão dormindo aí. Tem gente que ainda está alongando a face, né? Vamos lá, vamos ver quem vai responder. O Matheus respondeu que é atuar. A Rafaela colocou que é atuar. Viver, ó. A Duda botou viver o personagem. O Dan colocou, perguntou atuar. A Camila botou entrar no personagem. O Eric botou criar personagem. Isso é interessante, Eric. O Vitor botou atuar. Matheus botou atuar. O Luiz botou entrar na personagem. Vitória botou não dá. O Vitor botou utilizar recursos vocais, corporais, emocionais, improvisações, coletivo, individual, ensaio. Legal, Vitor, gostei. A função do ator e da atriz é interpretar o texto, atuar, interpretar. A Júlia botou passar naturalidade na atuação. A Vanessa botou sentimentos, interpretar e atuar, entrar no personagem, comunicar. Ó, o Ale, fi alguma coisa. Fi, fufu, cararará. Colocou aqui, entrar no personagem. Tá, beleza. Expressão, beleza. Olha só. Deixa eu passar para vocês. De todas que estão aqui, uma que foi muito interessante. Gente, o que é que eu vou pedir nesse momento? Ó, printa aí a tela e quando acabar a live, posta nos stories e me marca que eu vou repostar lá vocês. Pode ser? Eu vou fazer uma pose aqui pro print, ó. Beleza? Fiz a pose, super natural. Ó, a gente tá com 99 pessoas aqui na live, quase 100. Chegar a 100 a gente printa de novo e a gente posta lá. Pô, 100 pessoas na aula de hoje online. Me marca lá nos stories, printa e me marca que eu vou repostar no final. Mas no final, tá? E me marca mesmo, pode botar lá que eu vou repostar você já. Beleza? Printa bastante aí. Quando tiver 100 pessoas aqui, printa também, fala 100. Isso é muito bom, porque a gente tem 100 pessoas, cara, falando de teatro. Isso é muito bonito. Nosso país, tanta gente querendo ser ator e ser atriz, a gente tem, ó, 100 pessoas agora na live. Printa aí com 100. Printaram? Então vai printando aí, vai printando e no final posta. Vamos retomar aqui. O que eu tava falando pra vocês, o que eu tava falando, gente, que eu já me perdi. Falei de printar o negócio, me perdi todo aqui. Tá muito calor. Ah, beleza, obrigado. Cláudio me lembrou. Eu perguntei pra vocês qual que é a função do ator e da atriz. E aí vocês começaram a me responder, né? Alguém colocou aqui, acho que foi o Vitor, né? Acho que foi o Vitor que botou aqui, que foi comunicar. Todo mundo tá certo, ninguém errou. Mas o principal do ator
e da atriz é comunicar. Como assim comunicar? Vamos lá. A nossa função em cena, seja na televisão, numa novela, seja numa série, seja num filme, seja no teatro, a nossa função é uma só. Contar uma história. Não tem outra. Existe ali uma história do Peter Pan, da Chapeuzinho Vermelho, dos militares, de um casal, sei lá, alguma história. Aquela história ela está escrita num papel, num livro, ou uma peça de teatro, um roteiro de cinema, enfim. E aí, o ator ou atriz, quando é escalado para fazer esse trabalho, o que acontece? Ele precisa fazer o quê? Com que essa história chegue para quem? O espectador. No caso, o telespectador, no caso da televisão. Então, a princípio, a história ela está escrita. Ela não é uma peça, ela não é um filme, ela não é uma novela. Então, você, enquanto atriz ou enquanto ator, precisa fazer o quê? Comunicar aquela história ao receptor, que é o público. Então, a história ela só está escrita, você vai comunicar. Então, o ator e a atriz têm uma única função: contar uma história. Ponto. Beleza? Ponto. É só isso. O ator e a atriz só têm uma função: contar a história. Para contar essa história, você tem diversas formas de trabalho. Mas vamos lá. Então, beleza. Aí, para contar a história, você vai ter ali um cenário, um figurino, uma luz, enfim, vai ter todo um conjunto de coisas. Seja no cinema, vai ter câmera, aquela coisa, edição, trilha sonora, tudo. Mas o mais importante ali é o ator. É a atriz. E aí que entra o seu trabalho como ator ou como atriz. Vamos lá, eu preciso contar essa história. Mas eu não tenho que só contar essa história, eu tenho que viver essa história. E tem a ver com o que vocês falaram aqui de questão de personagem. E aí viver uma história mesmo para contar essa história, porque você não vai chegar e vai falar assim, essa história acontece assim, 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 assado. Não, isso aí seria uma contação de história também, que tem técnica. Mas nesse caso específico aqui eu estou falando de você viver a personagem, de você viver a história para contá-la. E aí tem criação de personagem, tem estudo do texto, tem tudo isso. Mas como que eu consigo contar uma história bem? Eu só consigo contar uma história bem enquanto ator ou como atriz se eu conseguir, primeira coisa, anota aí, entender o que eu tenho que contar. Para eu conseguir entender o que eu tenho que contar, eu vou ter que ler o texto. E aí, uma pergunta que você tem que fazer para a sua personagem é a seguinte: personagem, qual o seu maior objetivo? Você tem que perguntar isso para a personagem. Não sai fazendo, gente. Se você pegar o texto, decorar o texto, começar a querer chorar em cena, vai ficar uma merda. Vai ficar uma merda. Não fica bom. Para você fazer um trabalho direito, você tem que fazer o que eu estou falando. Você vai pegar o papel e falar assim, personagem, qual o seu maior objetivo? Mas se você ficar olhando para o papel não vai falar contigo não, tá? Você vai perguntar e você mesmo vai se responder. Estudando, você vai perceber, peraí, o maior objetivo da personagem é conquistar uma pessoa e ficar rico. Essa é a história da novela, do filme, da peça. Você fala, pô, então esse é o maior objetivo. Então, durante toda a trama, a sua personagem tem um único objetivo, ficar rico e conquistar uma pessoa. Ponto. Então, toda a história vai acontecer com esse objetivo. E aí, dentro desse super objetivo, ou seja, é o que ela mais quer, o que a sua personagem mais quer? Você já sabe o que ela mais quer. Você, por exemplo, na sua vida, você com certeza quer alguma coisa. Você sonha em alguma coisa. Você quer ser famoso, você quer comprar um carro, você quer comprar uma casa nova, você quer comprar a pizza, sei lá o que você quer. Você tem um grande objetivo na sua vida, não tem? Todo mundo tem. A personagem também tem, printa aqui, 101 pessoas na live. Printa, posta e marca lá que eu vou repostar. Então, galera, o que a personagem mais quer? Você quer muito alguma coisa, então a personagem também quer muito alguma coisa. Quando você descobre o que a personagem quer, você, quando estiver em cena, você vai atuar como ela, porque você vai desejar o que ela deseja. Então você tem que saber o que a personagem mais deseja. No geral. Agora, tem desejos específicos, tem o super objetivo e os objetivos secundários que acabam aparecendo. Por exemplo, ela vai ter, por exemplo, na cena você vai perceber, pô, nesse dia tá calor, então a personagem tem sede, beleza. Então ela vai ter necessidade de beber uma água. Então essas ações, né, essas ações
que são essas microações que a personagem vai ter durante uma cena, são ações que são desejos naturais da personagem. Você tem vontade de fazer xixi, você tem vontade de cagar, você tem vontade de beijar, de peidar, você tem vontade de comer um hambúrguer, você tem vontade de dormir. Você não tem? A personagem também tem. Às vezes a gente cria a personagem, a gente acha que a personagem é um robô. Não, ela tem as mesmas necessidades que a gente. E aí tem a ver com a aula de hoje. A aula de hoje é sobre o quê? A aula de hoje é sobre interpretação, mas é especificamente sobre as emoções. Porque não adianta você gravar um texto e fazer um teste, ou você ir lá fazer uma gravação, uma cena no teatro, se você não consegue entender quais os objetivos da personagem e se você não consegue ter as emoções da personagem. Então, para você chegar nas emoções da personagem, os sentimentos, o que ela sente, para que você consiga de fato emocionar quem está assistindo e falar, caramba, tem emoção nisso aí, você tem que saber quais são os desejos dela. Você tem que saber qual que é a maior vontade dela. Sacou? Então é importante que você comece a entender. Primeiro você tem que fazer essas perguntas. Beleza, agora vamos para a cena. Vocês ficam perguntando toda hora, professor, como faz para chorar em cena? Como que faz para chorar em cena? Eu não consigo chorar. Ai, meu Deus do céu. Aí teve uma menina que falou que ela descascou cebola. Aí teve outra que falou que, sei lá, pisou num caco de vidro. Porque cortou o pé. Enfim, tem maluco pra tudo aqui. Cada um com as suas técnicas. E tem um outro tipo de pessoa que fala assim, pô, se eu lembrar alguém que morreu da minha família e ficar triste, serve? Cara, pode até servir uma vez. Tu vai fazer uma cena aí tu lembrou de um parente que morreu, tu vai se emocionar. Aí o pessoal, nossa, tá emocionado de verdade. Mas vamos lá. Vou te fazer uma pergunta agora, você gosta de fazer isso. Você acha que se você tiver que fazer essa cena 30 vezes, nos ensaios, mais gravação, etc., você vai ficar lembrando toda hora desse parente que morreu? Vai chegar uma hora que você não vai... desculpa, mas você vai ter mais saudade dele, não. Vai ter que morrer todo dia alguém na tua família, pra você poder ficar com saudade. Ufa, que bom, morreu outra... Aí, morreu um hoje. Caraca, acabou de morrer um tio meu. Caraca, que bom, vou conseguir chorar hoje na apresentação. Cara, não faz isso. Isso é furada. Isso é furada, não faça isso. Sabe por quê? 2 motivos. Não só esse, que evidentemente eu tô brincando, mas não só esse, que você vai chegar um momento que você não vai conseguir chorar mais, mas também tem uma outra coisa, que é, você vai estar misturando a história da personagem com a sua. E aí isso pode ser gatilho mental para você, para ativar em você tristezas suas. E aí quando acabar a gravação, quando acabar a apresentação, o que vai acontecer? Você vai ficar com coisa sua ali. Entende? Você vai começar a ficar com sentimentos... Você vai ficar mal. Por quê? Quando acabar a peça, a pessoa que você chorou continua morta. Então, o conselho que eu dou é o seguinte. Primeira coisa, vou beber uma água. Vou continuar, o papo tá bom. Não sai daí não. Vou beber minha água aqui. Ai, boa essa água, hein? Vamos lá. Vamos continuar. Então, não faça isso. Não fique se lembrando de coisas, tristezas suas, porque isso é furada. Pode dar certo uma vez, mas não vai dar certo sempre. E se você quer ser profissional, esse não é o caminho. Eu vou passar qual é o caminho para vocês, nesse momento. Eu espero que vocês estejam anotando, porque depois não adianta ficar me cobrando. Ah, professor, o que você falou? Cara, anota. E aí, quando você anota, é uma forma de você mandar para o teu cérebro também as informações. Isso é importante. Quando você anota, você registra, você também vai mandando informação para o cérebro, tá? Vamos continuar. Então vamos lá. Então, se eu não posso pensar em alguém que morreu na minha família, numa tristeza minha, o que eu vou fazer? Vamos lá. Vou pensar aqui. Pensar com a cabeça. Tiago Souza, meu querido Tiago, botou aqui água linda, né? Ele lembrou aqui o texto de Nelson Rodrigues do Beijo no Asfalto, que ele montou. Um grande ator, o Thiago, que está aqui, ó, também. Trabalhei muito com ele. Muito bom te ver aqui, Thiago. Depois sigam o Thiago também, grande parceiro. Ó, vamos lá. Então, não adianta você ficar pensando numa tristeza sua. O que você vai ter que fazer? Vamos lá. Tá anotando aí? Espero que sim. Você fez a pergunta lá pra tua personagem. Personagem, qual foi? Manda um papo pra mim, entendeu? Cara, você tem intimidade com a personagem, só você e ela, tá? Ou o personagem, enfim. Fala a real, o que você mais quer? O que você tá querendo? Qual o teu desejo nessa cena? Aí, você vai perguntar primeiro, qual o desejo da personagem
no espetáculo, ou no filme, ou na novela, ou seja, na história. Depois que você souber esse super objetivo da personagem na história, ou seja, o que essa personagem mais quer, o que ela mais deseja, você vai começar a perguntar o que ela mais quer nas cenas. Por exemplo, cena 1, o que ela mais quer na cena 1? O que ela mais quer na cena 2? O que ela mais quer na cena 3? Pra que isso? Porque quando você entrar naquela cena, você sabe que o maior objetivo da vida dela, você já sabe, então isso interfere de como ela age. E você sabe também o que ela foi fazer naquela cena, porque senão você vai entrar naquela cena com aquela cara de bunda só pra falar um texto que você gravou e vai ser péssimo. Vai ficar até bonitinho. Nossa, foi lindo. Nossa, e a família vai falar assim, que lindo, olha minha filha, tira a foto. Aí o pai, ai minha filhona, ai que lindo minha filhona. Aí o amigo fala, amiga, nossa, você arrasou, que linda. Aí você dá as costas e fala, nossa, que péssima, que atuação ruim. Que amiga é tudo assim, né? Fala na tua cara uma coisa, dá as costas e fala outra coisa. Nem todos, nem todos. O que eu tô querendo dizer com isso? É diferente de você fazer um tipo de atuação que tanto seus parentes, sua família, seus amigos, quem não te conhece, fala assim, caramba, olha só, boa aquela cena, né? É por quê? Porque você estuda, porque você se prepara, porque você vê a live do Wellington, entende? Não tô querendo dizer que não, mas é verdade. Tem diferença. Tem uma diferença absurda. Absurda. Vamos lá. Então, entendendo qual é o objetivo geral, que seria o que a personagem mais quer, você vai entender o que ela quer em cada cena, em cada quadro. E aí, quando você entende o que ela quer em cada cena, você sabe que você entra na cena com objetivo. Se você entrar na cena com objetivo, você vai ter o quê? Sentimentos. E aí a gente chegou onde a gente queria! Na parte mais importante da nossa aula. Vou parar de enrolar. Que é o quê? O sentimento que a personagem tem. Que é aí que vem o tal do choro que vocês tanto falam. Ah, professor, gente, eu não sei o que vocês têm que vocês querem aprender a chorar em cena. Eu nunca vi. Vocês têm uma necessidade de chorar em cena? Sei lá o que vocês têm. Mas vamos lá. Eu tô falando sobre isso. Percebe a volta que eu tive que dar para chegar nesse choro em cena? Não é eu chegar e botar um pedaço de cebola. Não, primeiro tem que entender. O que vai fazer você, a personagem, no caso, chorar, ou sorrir, ou gritar, são as circunstâncias da cena. Se na cena tá dizendo assim, olha, a personagem acabou de receber uma notícia triste. A mãe da personagem faleceu. E ela tem que entrar em cena. Ela tem que entrar em cena emocionada para se despedir da mãe, que tá no caixão. Olha só a cena, irmão. Não é uma cena fácil não, parceiro. Você tem duas alternativas. A primeira alternativa. Achar que sabe se emocionar e entrar e ficar uma cena péssima. Essa é a primeira. Ou de fato você entender que é preciso alcançar as emoções daquela personagem. As emoções daquela personagem. Aí que vem uma coisa importante. Você não tem que convencer o público que você está triste. Você tem que estar triste. O público, na verdade, vai ser convencido a partir do momento que ele vê que você está triste. Então não tente convencer ninguém que você está triste. Você tem que estar presente, tem que ser de verdade. E aí, se eu sei das circunstâncias, ou seja, o que aquela personagem tem... Ó, o pessoal botou aqui, incorpora o personagem. Eu não gosto desse termo incorporar, porque parece que incorporar eu vou estar aqui, vai vir um negócio, eita que eu tô sentindo a personagem. Não é exatamente isso, né? Não é tipo uma mágica, é trabalho. Quando eu falo trabalho, é um processo. E aí, ó, vamos lá, eu tô revelando, tá quase. Não sei se vocês estão ligados. Tá quase saindo aí o resultado, tá quase. Vamos lá. Você estudou, né? Viu o objetivo geral, viu o objetivo das cenas. Calma que eu vou chegar. Gente, eu não respondi tudo ainda não. Calma aí.
Aí eu dei uma cena aqui hiper pesada para vocês, né? E aí, como que você vai alcançar aquela cena do jeito que ela é? Eu vou explicar agora. Existe 2 ações quando você vai entrar em cena. 3, melhor dizendo. A ação anterior, anota aí. A ação anterior, a ação posterior e a ação presente. O que seria a ação anterior? Eu vou explicar. A ação anterior é quando você vai entrar em cena, a personagem, ela vem de algum lugar. Correto? Como assim ela vem de algum lugar? Vou explicar para vocês. Ó, vou desativar aqui rapidinho só para vocês concentrarem aqui. Quando você entra em cena, normalmente o pessoal entra em cena, só entra. E na verdade não é só entra. A personagem, ela tá vindo de algum lugar. Então você tem que saber o seguinte, da onde que ela tá vindo? E não só isso, para onde ela está indo. Porque o que o público vê, tanto na TV, quanto no palco, é só ação presente. O que é ação presente? É aquilo que a gente está enxergando. Entendem? Entendem? É aquilo que a gente está enxergando. Agora, o que o público não vê, o público não sabe, você tem que saber. Então você tem que saber o seguinte, da onde eu estou vindo? Porque senão você vai entrar em cena de uma forma mentirosa, você entra em cena de uma forma fria. Você só entra tipo assim, vamos lá, ação, você entra. Não. Você já está vindo de algum lugar. Então você entra com muito mais verdade na cena quando você está vindo de algum lugar. Mesmo que seja atrás de algum lugar do palco, sei lá. Mas você tem que, na tua cabeça, você tem que estar vindo de algum lugar. Então você recebeu essa notícia triste, você está abalado. Então você já entra em cena. Você não entra para ficar triste. Você já chegou triste. E aí você já chega quente para fazer a cena. E aí você tem que saber para onde você vai quando sair da cena também, porque é uma trajetória. Então o que o público vê é essa ação do meio. Mas se você vem já com essa energia, faz a cena e sai com esse objetivo, o que eu vi é muito verdadeiro. Tu fica assim, caraca, que cena verdadeira, que atriz boa, né? Que ator bom, né? Então isso é o quê? A ação anterior, da onde a personagem vem. Ação posterior, para onde a personagem vai. Ação presente, aquilo que o público está vendo. Então se você sabe o objetivo geral na história da personagem, o objetivo específico de cada cena e trabalha a ação anterior, da onde a personagem vem para onde a personagem vai, cara, isso é quando o diretor fala gravando, ação, entendeu? Você já estabelece a situação anterior, beleza? Então isso vai te trazer uma atuação muito mais verdadeira. Mas isso é o suficiente? Claro que não. Não revelei tudo ainda. Olha, a live de hoje está muito boa, gente. Só um minutinho que eu vou beber mais uma água. Muito boa essa água, hein? Ó, vamos lá, mas é mineral, porque a da SEDAI no Rio de Janeiro, que é a empresa que gerencia, tá muito ruim. Não bebam a água da empresa da SEDAI, que ela tá preta, tá cheia de barro, sei lá. Então tem que ser mineral. Vamos lá, fiz o merchan da SEDAI aqui, que não vai me patrocinar. Agora eu vou continuar nessa aula. Então você estabeleceu a ação anterior e a ação posterior. Só que tem 2 ações também que são muito importantes, que são a ação interior e ação exterior. O que seria ação interior? Que é o que é o nosso foco principal da aula de hoje, que é o quê? Ação interior é o sentimento. E ação exterior é o movimento externo, é aquilo que a gente tem acesso. Exemplo, tô passando no meio da rua, o cara pisou no meu pé, me deu um empurrão do nada. Pô, aí vamos supor que eu tive uma reação de revidar, né? Aí de repente eu fiquei puto. Qual foi, rapaz? Qual foi? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Esse grito, essa voz, esse músculo, isso aqui, esse movimento. Isso aqui é a ação externa. É o teu movimento corporal, é a tua voz elevada, é o teu carão, é o teu bocão, é o teu olhão. Isso aqui é ação externa. Isso aqui é ação exterior. Só que isso aqui está motivado por uma ação interna, que é o nosso sentimento, ou seja, é o que está lá dentro. O sentimento, ou seja, a raiva, nesse caso foi a raiva. Então aquela raiva me motivou, no caso, essa ação física, né?
que seria esse ato de agredir pra cima, começar a cair na porrada, sei lá, tô dando um exemplo aqui. Então essa ação desse cara brigando, esse movimento corporal, vocal, isso aqui é ação externa, que é provocada por uma ação interna, que é o teu estado de emoção, que é o teu sentimento, é o que você está sentindo lá dentro. Então, só para você não confundir, eu estou falando de ação interna e ação externa. É diferente do outro que eu falei da ação anterior e ação posterior. Ação anterior, é de antes. Posterior é de depois. É no caso da cena. Essa que eu estou falando é interior, ou seja, dentro de você. O seu sentimento. Entendem? Então esse sentimento vai despertar externamente uma ação externa. Uma ação física. Voz, corpo. Então, não sei se você está entendendo. Aí a gente está chegando na resposta do como chorar em cena, como se emocionar, tá? Tô indo aos poucos para vocês entenderem. Porque isso não é algo simples de entender. É complexo. Mas você vê que não é chegar e achar que é ator, achar que é atriz, porque porque eu nasci com talento. Ah, que a minha família fala que eu sou, que eu vou no Faustão. Ai, porque eu vou fazer uma novela na Globo. Ah, porque eu vou ser atriz da Netflix. Você acha que é fácil? Não é. Você pode conseguir sim. Se você lutar para isso, você pode conseguir. Só que a grande questão que eu tô aqui para falar para você é que isso requer estudo. Isso requer estudo. Entendeu? Eu faço isso há mais de 15 anos. Já formei muitos alunos, já preparei muita gente, já dirigi muitos atores. Já fiz muitos cursos, já me formei na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro em artes cênicas, bacharelado em direção teatral. Então, assim, é muito estudo, galera. Não é só chegar e achar que eu tenho talento. Você pode ter vocação, mas você tem que juntar a vocação e a técnica. É um conjunto. Se você só tiver vocação, você não vai ter técnica nenhuma. Então, se você junta a vocação à técnica, aí ninguém te segura, tá? Agora, vamos lá, vamos voltar. Então, se eu sei o objetivo da personagem naquela cena, no caso foi se despedir da mãe ali no velório, como eu dei o exemplo. E se eu sei, além desse objetivo, eu sei o objetivo geral da personagem, além desse objetivo geral específico, eu sei de onde eu estou vindo. E aí quando eu estiver na cena, eu tiver essa ação interna, que é o sentimento, nesse caso, o meu estímulo foi o quê? Pô, a mãe morreu, mexeu comigo, ativou as minhas emoções, e por dentro eu vou estar o quê? Numa situação como essa, vou estar triste, vou estar abalado, muito emocionado, vou estar de repente desesperado, vou estar, sabe, um conjunto de sentimentos. Então, Wellington, para fazer essa cena eu tenho que lembrar de um parente que morreu meu? Não precisa. Vamos lá, agora que vem a parada. Agora que vem a parada. Na sua vida, preste atenção, para depois não ficar perdido aí. Na sua vida, certamente, você já teve seus altos e baixos. E tem, porque você é um ser humano. Que altos e baixos são esses? Você já ficou triste? Você já sentiu raiva? Você já sentiu alegria? Você já sentiu remorsos? Você já sentiu desejos? Você já sentiu medo? Tudo isso. Um monte de outros sentimentos. Paixão, amor, enfim. Você já sentiu? Então, esses sentimentos, esses estados, que eu chamo de estado de emoção, é o sentimento. Esse sentimento, essas máscaras, vamos dizer assim, no meu curso eu chamo de máscaras, né? Eu chamo de máscaras teatrais. São os sentimentos. Esses sentimentos, ele fica em você. O seu corpo é uma memória, ele registra tudo isso. Então eu não preciso necessariamente lembrar de uma tristeza minha, de uma historinha minha pessoal, para me emocionar. A partir do momento que eu sinto que ali é uma tristeza, fazendo treinamentos, eu vou conseguir ativar minha tristeza para aquela cena, sem ter que lembrar de algo pessoal meu. Eu vou lembrar, o que vai estar na minha cabeça é sobre a personagem. E aí tem uma coisa que até a Vanessa, que é a nossa aluna, comentou aqui mais cedo na live, que ela falou assim, é o subtexto? Também. O que seria o subtexto? Vamos lá. Vamos supor que você está com vontade de comer um hambúrguer. E aí você viu na televisão o anúncio do Burger King, do McDonald's, sei lá. Aí você, quando olha para aquilo ali, você fala assim, nossa, comeria um hambúrguer, hein? Nossa. Quando você fala assim, é porque você está visualizando a carne suculenta, aquele queijo derretendo, nossa, aquele bacon. E aí quando você fala isso, você não fala,
Nossa, eu comeria um hambúrguer com delicioso, suculento queijo e pão com carne. Você não fala assim, você vai falar, nossa, comeria um pastelzinho, um caldo de cana. Nossa, tomaria uma coca agora, um milkshake, um sorvete nesse calor. Nossa, um sorvete. Percebe como a gente fala, nossa, um sorvete. Então, isso você está falando, na verdade, tem sentimento aí. Desejo, você quer muito, você está com vontade, com desejo de um sorvete, de um hambúrguer, sei lá. Mas aí, quando você fala a palavra hambúrguer ou sorvete, certamente aí aconteceu isso. Quando eu falei, você visualizou um hambúrguer. Você visualizou o sorvete. Exatamente. Perceberam? Isso que eu chamei de visualizar é o subtexto. É quando você estabelece essas imagens na sua cabeça. Quando você visualiza essas imagens na sua cabeça. Então, quando você visualiza a imagem na cabeça, te ajuda a ter mais verdade no que sai da sua boca e nos seus olhos. Principalmente no cinema, porque no cinema, quando você faz uma atuação para o cinema, a câmera ela é muito direcionada para o seu olhar. Então ela pega, a lente pega nos seus olhos os seus pensamentos. Então se você não estiver de fato pensando, cara, a lente vai denunciar. E se você estiver pensando naquilo, a lente pega essa verdade e vai vir no teu olhar. Que no teatro é um pouco diferente, né? Você se expressa mais aqui, tem mais movimento, aquela coisa toda. O que também tem que ter verdade. Agora, porque o cinema ele pega muito esse enquadramento dos olhos, é fundamental, assim, né? Principalmente cena você tem que se emocionar bastante, que às vezes a câmera vem aproximando nos olhos, aí vem uma trilha sonora, um piano, aí tu começa a chorar em casa, enfim. Então, pessoal, o que eu tô querendo dizer para vocês é que você vai ter aí, né, esse conjunto de coisas para se chegar a um sentimento de tristeza. Eu vou falar da tristeza. E aí, quando você tem que chegar e chorar numa cena, não é só chegar e falar, vou chorar. Você tem que chorar visualizando. Então, se você visualizar aquela mãe, e aí você vai testar a personagem, visualizar os momentos que vocês estiveram juntos, visualizar toda a trajetória de vocês, aquela coisa toda, essas imagens na sua cabeça vai te trazer verdade. E aí tem uma palavra que o Stanislavski usa, para quem não conhece, o Stanislavski é um dos maiores teatrólogos do mundo, assim. Para quem já conhece, sabe o que eu estou falando, os meus alunos já sabem o que eu estou falando, que é o termo fé cênica. Ele utiliza o termo fé cênica. Fé seria de crer, de acreditar. Cênica seria cena, né? Acreditar na cena. Ele fala que se você acredita tanto naquela ficção, você acaba convencendo quem está assistindo também. Por exemplo, eu tenho um filho criança, meu filho tem 2 anos de idade. Quando o meu filho, acho que foi ontem ele pegou os brinquedos dele e começou a preparar umas comidinhas assim, né? E não tinha nada dentro, era só um pote. E ele chegou, papai, aqui, come aí uma sopinha. Aí ele pegou pra mãe dele, mamãe, aqui, toma um suquinho. E aí a gente, né, minha esposa também é atriz de teatro, então a gente brinca com isso. A gente, uma delícia, filho, bota um pouquinho de sal aqui, porque eu acho que não ficou bem o tempero. Aí, papai, vou fazer um temperinho. Aí ele mexe, e ele espera um tempinho, ele fica assim, esperando. E aí, filho, ficou pronto? Ele, agora ficou. Ele espera esquentar no micro-ondas dele. Cara, e é mó barato isso. Isso, na verdade, eu tô dando pra vocês um exemplo de fé cênica. Porque ele, por ser criança, ele tem muita ingenuidade e ele se permite brincar, ele se permite acreditar no que ele está fazendo. Só que normalmente você, quando está começando a sua carreira, principalmente os adolescentes, tem a mania de não querer ser criança mais. Ah, você é criança, sai fora, você é adolescente. Eu sou adolescente, eu tenho um iPhone, eu tenho um Instagram, não sei o que, barará, biriri, barará, agora eu sou adolescente, top, olha só. Né, tem um Twitter. E aí fica nessa coisa de que é adolescente, então você tem que acreditar que você é um monstro. Não sou um monstro o quê? Não, meu cabelo todo arrumadinho, não, sou atriz, mas eu não faço essas coisas não. Cara, os meninos a mesma coisa, né? Pô, que é isso, professor? Não, professor? Opa, professor, o que dizer, bom, professor? Pô, foi agarrando aí, pô, fazendo isso, imitando o bicho aí, pô, teatro aí, pô, qual foi, pô? O que é, mano? Pô, que isso aí, velho? E essas travas que vocês acabam tendo atrapalha, porque você acaba, de fato, não se entregando, entendendo que, na verdade, a cena ela é um jogo. A cena, gente, é uma grande brincadeira. Se você for ver, você vê um ator de 40, 50 anos de idade imitando, não é imitando, né? Essa palavra, na verdade, nem se encaixa aqui, mas eu digo que na visão de quem não entende, parece que ele está imitando. Ele está ali sendo, às vezes, um bicho. Quantos atores famosos? Por exemplo, filme de super-herói. Você vê um cara hiper, assim, adulto, às vezes, fingindo que tá voando. Na verdade, cara, ele tá no estúdio, deitado no chão, com um fundo tudo verde, um chroma key,
fingindo que tá voando e lutando, e às vezes não tem ninguém, é tudo edição. E ele pega a espada, pega a arma e lança não sei o quê. E aí os filmes da Marvel, e aí você vê, são pessoas já que têm uma idade de 30, 40, 50 anos, mas são atores. E o que eles estão utilizando nessa cena? Fé cênica, eles estão acreditando que tem aqueles monstros selvagens, que não sei o quê, barará, tudo, e ele tá tendo o quê? Aí eu dei o exemplo do meu filho. Ele tá tendo a imaginação e ingenuidade de uma criança. Porque a criança são os melhores atores. Acho que a nossa melhor fase como atores é quando a gente é criança. Porque a gente se permite brincar, a gente se permite errar, a gente se permite a cair, a gente quebra os brinquedos, a gente acredita que a gente é o Batman, a Barbie, o Homem-Aranha, a Moana, sei lá, e a gente começa a brincar com tudo isso. Então isso, na verdade, é a nossa naturalidade. E a atuação é isso, porque você brinca de ser outra pessoa. Quando você vai atuar, você brinca de ser outra pessoa, você deixa de ser você e você empresta o seu corpo, a sua voz, para uma história. E aí você acredita tanto que você é aquela personagem que você acaba fazendo o quê? Convencendo o público. Então, voltando, o objetivo do ator e da atriz é o quê? É contar uma história. E aí você precisa viver aquela personagem para contá-la bem. Basicamente isso. E por consequência, entender os objetivos gerais da personagem, o que ela mais quer, entender os objetivos específicos em cada cena que ela vai ter, entender a ação anterior, ou seja, da onde ela está vindo, a ação presente para onde ela está indo, entender a ação interna, ou seja, quais são os sentimentos que ela sente naquela cena a partir das provocações das circunstâncias que está tendo naquele momento, entender que isso vai externalizar, então, e é aí que vem um choro, é aí que vem um grito, é aí que vem um carinho, é daí que vem, a partir do momento que você tem a ação interna, ela vai provocar. E se for um choro, algo do tipo, não fique pensando como chorar, como que não esquece isso. Se você se emocionar, às vezes nem chora. Você pode se emocionar e só ficar rir. De repente a emoção da personagem é rir. Então isso acaba sendo, de certa forma, um estereótipo também. A gente tem essa necessidade de querer chorar como uma espécie tem que chorar na cena. E não é isso. A cena ela vai determinar, mas você que faz a personagem, de fato vai estar sentindo o que vai estar rolando. Então isso vai se encaixar tanto no teatro, tanto no cinema, quanto na televisão. No final do ano eu fiz uma live com o ator da Globo, Gabriel Contente, e ele estava falando justamente isso aqui. Não sei se vocês lembram. Infelizmente a gente não conseguiu deixar a live disponível, porque caiu no final. Mas ele falou uma coisa importante que é assim, ele fez filme que rodou no Brasil inteiro no cinema. Fez algumas novelas na Globo, Malhação, novela das 7, mais algumas coisas. Está gravando agora para a Netflix e também fez alguns trabalhos no teatro, né? E a escola dele é o teatro. E ele estava falando aqui na live o seguinte, que para ele como ator não tem diferença. É tudo a mesma coisa. Tem diferença, sim, né? No sentido de algumas técnicas. No teatro você expressa muito, na TV você já reduz. Mas no sentido de verdade, é a mesma coisa. Porque você precisa ter verdade, seja no teatro, seja no cinema ou na televisão. E eu acho que é aí que é a maior dificuldade. Porque para ter a verdade você tem que ter o quê? Espontaneidade. E para você ter certa espontaneidade, você vai precisar estar presente como uma criança, como meu filho que está lá brincando de fazer a comidinha dele. E aí a gente assiste e fala assim, que legal, ele não está tentando me convencer, ele está acreditando. É uma brincadeira legal para ele, sacou? Então é só para vocês entenderem que tem todo um processo para você chegar nessa emoção. Então a nossa aula de hoje foi sobre emoção, beleza? Eu não sei se de fato vocês conseguiram entender, né? Na prática, isso dentro do meu curso, tem um módulo chamado interpretação, nível 1. Depois de passar pela expressão corporal, preparação vocal, que são os módulos que vai trabalhar corpo e voz, quando a gente vai para o módulo de interpretação, a gente vai trabalhar essas questões ponto a ponto. Inclusive tem um texto lá dentro que ele vai ajudar, porque vocês vão gravar esse texto e aí vocês vão mandando essa cena para mim e a gente vai trabalhando. Então só para vocês entenderem que tem esse conjunto de técnicas que você vai utilizar que vai te ajudar numa cena. E aí, você que está aqui nessa live percebeu que não é simplesmente querer ser ator e ser atriz. É importante que você tenha estudo e preparação. E aí, é legal porque você vai entender de que é aí que está a diferença, atenção, de um ator que é sempre chamado. O pessoal fala assim, nossa, por que esse ator trabalha muito? Por que essa atriz trabalha muito? Por um simples motivo, porque tem técnica, tem estudo, tem preparo. Então, todo papel que essa atriz for fazer, esse ator for fazer, pode ser você um dia, você vai ter uma consistência no seu trabalho. E, cara, tem muita diferença quando você faz isso que eu falei para vocês na live de hoje
e quando você não faz, sabe? Tem muita diferença quando você faz e quando você não faz. E quando você não faz, o que entra em cena é o teu ego, é você querendo se amostrar, olha só como minha voz é boa. E não é sobre você tá ali para contar a história. Você vai sair muito bem a partir do momento que você contar aquela história muito bem. Pense nisso. Não fique tentando aparecer, não. E aí a fama, isso eu sei que muita gente quer essa coisa de ficar famoso, mas isso é uma consequência do seu trabalho. Se você começar só a fazer trabalho bom, cada vez mais tem um nível de interpretação muito bom, isso vai ser uma consequência. E aí, eu estava falando que você que está nessa live, você entendeu que ao mesmo tempo que é muito difícil, não é tão. É só você trabalhar. Só que quando você não tem essa orientação, esse caminho, fica difícil. E quem não está nessa live, né, tem uma visão de interpretação e acha que, tipo, simplesmente, ator é fácil, ator ser atriz, né? Grava, fala lá e faz. Não é. Percebem que tem um conjunto de treinamentos e técnicas. Cara, existe vários e vários e vários, assim. Muitos, entendeu? E eu vou estar sempre dando dicas aqui para vocês toda terça-feira no Instagram. Ó, tem uma parte dessa aula que talvez, enfim, não vou conseguir dar hoje. E aí eu quero contar com a presença de vocês amanhã, 10 horas da manhã. Vocês conseguem, tá? A minha ideia, o pessoal tá perguntando aqui, quando que vai ter outra live? Eu quero fazer uma amanhã, 10 horas da manhã. Amanhã, quarta-feira, 10 horas da manhã. Eu quero abrir uma live aqui e dar um complemento. Aí amanhã seria para perguntas e respostas. Ou seja, amanhã queria que você ficasse pensando em tudo que eu falei hoje. Até do próprio curso, quem já é aluno, né? Enfim, ou quem vai ser aluno. Anota essas coisas, tudo, deixa tudo anotado. E amanhã, 10 horas da manhã, eu vou entrar aqui, vou abrir outra live, só para perguntas e respostas. Ó, algumas pessoas têm aula, tem aula de manhã. Algumas pessoas, 10 da manhã, seria 10 horas da manhã. Quem não pode, que eu posso fazer, eu não sei, é porque à tarde eu não consigo, porque à tarde eu tenho um ensaio e à noite eu tenho que dar aula, entendeu? Presencial. Então eu tenho 2 compromissos, mas eu queria fazer uma live amanhã de manhã, difícil é acordar. Bota para despertar, pô, eu vou botar, mas para mim também, porque eu vou dormir muito tarde, então acordar cedo para mim é horrível. Mas aí o que eu vou sugerir é o seguinte, amanhã de manhã não tem problema, se tiver pouca gente, mas é importante porque é o seguinte, amanhã eu quero fazer uma live de perguntas e respostas. Então todas as dúvidas que vocês tiverem, já prepara aí aluno, quem vai ser aluno, prepara tudo, que é para que eu consiga amanhã responder. E aí eu quero responder tudo que vocês tiverem de dúvidas assim sobre a aula de hoje, sobre o curso, sobre o nível de interpretação, sobre carreira, pode ser? Então amanhã, posso fazer então? Então beleza. Então amanhã, quarta-feira, 10 horas da manhã, eu vou abrir aqui uma outra live, tá? Vou abrir de novo e vou abrir para perguntas e respostas. Eu queria muito que vocês participassem e perguntassem, tá? Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz live quarta, nunca fiz live de manhã, vai ser a primeira experiência, então eu quero contar com vocês aqui amanhã. Então bota para despertar hoje, amanhã 10 horas da manhã lá, outra aula com o professor Wellington, perguntas e respostas. E aí eu vou trazer mais conteúdo amanhã para vocês, pode ser? Então a gente combina amanhã. Então amanhã, quarta-feira, 10 da manhã, eu vou abrir uma live aqui e eu conto com a sua presença para a gente poder 10 em ponto, se a internet ajudar, 10 em ponto a gente entra. Beleza, gente? Eu vou nesse momento finalizar a nossa aula de hoje, porque agora eu tenho uma reunião de um outro espetáculo que eu estou dirigindo. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo, né, essa live. A galera que printou aí, posta lá nos stories, posta bastante mesmo e me marca, fala o que você achou dessa aula. Enfim, quem elogiar eu vou repostar, quem não elogiar, óbvio, eu não vou repostar, né? Eu vou guardar no meu arquivo aqui, vou deixar aqui, você não gostou da minha aula? Brincadeira. Enfim, fala o que você quiser lá, tá? Me marca mesmo que eu vou repostar lá pra vocês, é legal porque a gente vai ter nessa troca. E vou deixar essa live disponível, porque eu sei que muitos de vocês não conseguiram, de repente, anotar tudo, então deixando disponível, você consegue assistir novamente e pegar pontos importantes. E é importante, gente, você que realmente quer ter uma carreira, cara, vai por esse caminho, é o caminho da preparação. No meu curso online de preparação de atores e atrizes, ele foi pensado, cara, em cada detalhe, para que vocês tenham uma formação de muita qualidade.
Porque não adianta você só pensar em fazer uma cena. Você tem que saber como que faz para chegar em fazer uma boa cena. Porque ator e atriz tem um monte por aí. Tem muitos. Agora, atores bons e atrizes boas são poucos. Eu quero que você faça parte desse número de atores bons e atrizes boas. Combinado? Então, galera, amanhã, 10 horas da manhã, eu tô de volta aqui para fazer mais uma live, tá bom? Perguntas e respostas. Então, quem topar, tamo junto amanhã, 10 da manhã aqui no Instagram. Beleza? Então, ó, beijão, fiquem bem, tudo de bom, tá bom? Muito teatro para todos nós. Adorei essa aula hoje, cara. Te falar que foi uma aula leve, uma aula boa, uma aula objetiva. Mas falo para vocês que para eu, essa aula que eu dei para vocês de repente em 40 minutinhos, não sei quanto tempo a gente está aqui ao vivo, eu demorei papo de acho que uns 12, 13 anos para chegar nesse conteúdo. Eu como ator estudando, fazendo espetáculo, fazendo trabalhos e também preparando alunos, né, atores e atrizes, espetáculos, assim, pra você ver. Eu falei isso de uma maneira muito simples, né? Mas para fazer isso não é simples não, tá? Mas se você acerta nisso, pode ter certeza que não tem jeito. Tem jeito. Você vai ter um trabalho que... Você vai ter um diferencial. Você vai ser uma atriz que tem um diferencial. Um ator que tem um diferencial. Tá bom? Então, ó, tudo de bom pra vocês. Como diz no teatro, muita merda. Merda significa boa sorte. Tá bom? Fiquem bem. Tudo de bom. E até amanhã, 10 horas. Tchau, tchau, gente.